Muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida com o tema A Palavra de Deus na Quinta Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a animação bíblica da pastoral, seguindo o texto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Começamos a olhar a questão da interpretação da Bíblia e a leitura fundamentalista. É muito importante estarmos atentos a isso. Nós sabemos que a Bíblia é um conjunto de textos, 72 livros. Esse único livro é composto por 72 livros. Portanto, um conjunto de textos que nascem em contextos históricos bastante específicos. Ela não foi escrita assim como a gente escreve um livro. A gente senta, começa a escrever, vai e só para quando termina. Com a Bíblia não foi assim. Contudo, ela é palavra de Deus às comunidades de fé de todos os tempos. São textos que nasceram em contextos históricos bastante específicos. Ela é fruto de uma relação de amor entre Deus e o seu povo. Já houve quem disse que a Bíblia é a carta de amor de Deus para com os seus filhos e filhas. Ela é fruto da relação de amor entre Deus e o seu povo. Ela foi curtida e escrita à luz do Espírito Santo. A própria Bíblia diz que ela não foi escrita por homens, mas por homens inspirados pelo Espírito. E ela deve ser lida e interpretada sob o olhar do mesmo Espírito. Porque é Ele que dá a unidade entre o ontem e o hoje. É a mesma palavra de Deus que em todos os tempos orienta a vida das pessoas. Ela é como um tripé. Um tripé. Literatura, história e fé. Constitui o tripé. Ela deve ser lida com as ciências da linguagem, ciências humanas e sociais e a teologia. Na verdade, no texto há uma riqueza de sentidos. Uma riqueza de sentidos. O sentido do texto não está somente em um dos elementos do tripé. Não está só na literatura, nem só na história, nem só na fé, mas no conjunto desse tripé. Selecionando-se um somente, estraga-se a beleza da palavra de Deus. É um tipo de reducionismo. A esse fenômeno se dá o nome de fundamentalismo. Fundamentalismo, que pode aparecer sob a máscara do literalismo, do historicismo ou do pietismo. Sua forma mais conhecida, contudo, é o literalismo, ou seja, a leitura ao pé da letra. A letra disse isso, então eu entendo somente dessa forma. O fenômeno se revela de muitos modos. Falta de respeito ao texto sagrado, leituras subjetivistas e arbitrárias, traição do sentido literal e espiritual do texto. O Catecismo da Igreja, nos números 115 e 116, trata justamente da leitura literal e espiritual da Sagrada Escritura. Uso equivocado dos textos bíblicos descontextualizados para justificar posturas contrárias ao ensinamento de Jesus Cristo e da Igreja. Negação da Bíblia enquanto palavra de Deus em palavras humanas. Negação da unidade da Sagrada Escritura. Seleção de livros e passagens que são agradáveis e legitimam posturas pré-fixadas. Quantas vezes se usa a palavra de Deus para isso? Rejeição ao estudo dos gêneros e formas literários. Rejeição aos métodos científicos e à pesquisa crítica para a interpretação da Escritura. Aceitação como verdade histórica e científica de uma compreensão de mundo já ultrapassado.
impedindo o diálogo com a cultura e a ciência. Acolhimento de uma ética do Antigo Testamento levada à plenitude pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tudo isso é piorado quando é associado à exploração mercantilista e à lavagem cerebral que domina as consciências e infantiliza as pessoas. E, infelizmente, vemos isso acontecer no nosso mundo. O mais grave é que o fundamentalismo separa a interpretação da Bíblia da tradição e da Igreja e dificulta a aceitação do próprio mistério da encarnação do Verbo de Deus na nossa história. O fundamentalismo é subjetivista, por isso anti-eclesial. Muitos leigos e leigas católicos se sentem desrespeitados por parentes ou pela pregação proselitista e inflamada que pelas casas, praças e meios de comunicação social repetem algumas citações bíblicas pinçadas. Isso é motivo de conflito e sofrimento no seio de muitas famílias. A Igreja nos oferece importantes contribuições sobre esse fenômeno, a interpretação. Aqui eu tenho esse volume que traz 5 documentos da Igreja sobre a interpretação da Palavra de Deus. E traz também o texto do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, a Dei Verbo. E dentro desse volume temos esse documento, a interpretação da Bíblia na Igreja, que fala muito claramente sobre a leitura fundamentalista da Palavra de Deus, que é um perigo, que complica a nossa compreensão da Palavra de Deus, complica a nossa relação com Deus por meio da Palavra. O princípio é este: Deus nos falou na Escritura por seres humanos. Deus nos falou na Escritura por seres humanos. A palavra foi dita por palavras. Por isso, é preciso estudar com atenção aquilo que os escritores sagrados disseram à luz do Espírito Santo. Não disseram por própria conta, por própria cabeça, não. Disseram iluminados pela luz do Espírito Santo. Torna-se, então, necessário conhecer os gêneros literários, isto é, os modos de sentir, dizer ou narrar segundo as circunstâncias da cultura e do tempo em que o texto bíblico foi escrito. A palavra de Deus é viva. O horizonte no qual ela deve ser interpretada é a fé eclesial, a fé da Igreja, num contexto de investigação histórica e literária iluminada pelo único e mesmo Espírito, que é o grande inspirador de toda a Sagrada Escritura. O critério indispensável para superar o fundamentalismo, além do estudo do mundo da Bíblia, é a contemplação do mundo da vida. A contemplação do mundo da vida. Especialmente o mundo dos pobres. Então aprendemos 2 línguas. A língua da Bíblia e a língua da vida. A vida concreta faz muitas perguntas para a Bíblia e ilumina a sua interpretação. A Bíblia dá inspiração à vida, faz o coração arder e nos abre para a missão. A superação de todo o fundamentalismo baseia-se no contínuo retorno àquilo que é o essencial sobre Jesus Cristo e o seu reino. Um outro ponto que é preciso ter presente é a questão da palavra de Deus e o pensamento da prosperidade. Nos últimos anos, temos assistido a um fenômeno que causa profunda preocupação. A relação entre Bíblia
e pensamento da prosperidade. Não tem sido difícil encontrar leituras da Bíblia centradas na busca de carisma de libertação, saúde física, satisfação afetiva e, sobretudo, prosperidade material. Tudo isso tem sido justificado por uma atitude de troca com Deus. Não é relação de amor para com Deus, de obediência a Deus, seguimento da sua vontade, mas uma atitude de troca com Deus. Nessa leitura descontextualizada dos relatos bíblicos, Deus deve se manter fiel ao ser humano que lhe entrega o seu tudo. E para isso usam textos como o da oferta da viúva, que encontramos em Marcos 12. Por sua vez, o fiel toma posse da sua bênção. Essa perspectiva fere o quê? Fere o amor gratuito de Deus. Deus não cobra para nos amar. Nunca nos esqueçamos disso. Deus não cobra para nos amar. Essa perspectiva fere, então, o amor gratuito de Deus e faz chover igualmente sobre todos, merecedores ou não, como lembra Jesus no Sermão da Montanha. Essa proposta é vinculada à ideia de bênção presente no Antigo Testamento, distanciando-se da ética e da teologia da cruz, que foi assumida por Jesus Cristo. Veja como essa leitura da Bíblia focada na prosperidade se desvirtua da mensagem evangélica. Certamente, saúde, amor e dinheiro são coisas importantes na vida das pessoas. Deus quer que todos os seus filhos vivam saudáveis, felizes, com dignidade, se sustentem com o suor do seu trabalho honesto e se empenhem por uma sociedade na qual haja condições de vida digna para todos. É o sonho de Deus, é o sonho do reino. Se for compreendida dessa maneira, não há contradição entre prosperidade e o reino que Jesus pregou. Ao contrário, Deus compartilha os sonhos de dignidade e superação das misérias e situações humanas. A fé e a esperança, que nascem da palavra de Deus, movem os pobres em busca de vida e libertação. A saída da casa da escravidão é sempre prosperidade e libertação. Isso acontece na força do Espírito que gera vida. O problema nasce quando o desejo de se manipular Deus e instrumentalizá-lo. Quando há esse desejo de manipular Deus e instrumentá-lo, então nasce o problema. Desse modo, a leitura da Bíblia, na perspectiva mecânica da prosperidade, é uma ideia distorcida de tudo que a palavra de Deus nos quer transmitir. Deus torna-se ídolo, uma espécie de marionete nas mãos de quem, pela atitude de troca, se considera fiel e apto a exigir benefícios dele. Essa atitude não gera pertença a uma comunidade eclesial. Não gera. Gera contínua migração ou trânsito religioso, em busca de prosperidade onde quer que ela esteja. Quando isso acontece, a própria comunidade vira empresa e explora. Para muitos, a religião passa a ser vista como uma espécie de loja, uma loja onde as pessoas indicam o que querem e o funcionário, no caso o próprio Senhor, atende desde que, como bons consumidores, arquem com os custos. A noção de vida eterna, então, cai por terra. A centralidade está unicamente no ser humano, que nem precisa se preocupar com a conversão. Manipulando-se a palavra de Deus, busca-se na religião, principalmente, o que não se vai levar quando se partir dessa vida.
Ecoa assim, em nossos dias, as advertências de Jesus na parábola do Lázaro e o rico e pulão, ou no episódio do homem rico, ou suas orientações sobre o tipo de tesouro que deve ser acumulado, apresentado por Jesus no Sermão da Montanha. O enfraquecimento do vínculo comunitário se traduz na indiferença em relação aos pobres e sofredores. Como essa é uma atitude oposta a tudo o que a Bíblia ensina, é importante perguntar como é possível que alguém, tendo contato com a Bíblia e com Jesus Cristo especialmente, seja capaz de viver assim de modo individualista, sem empatia ou solidariedade. O pecado, agindo em nós, é capaz de tudo, inclusive de levar a compreensões da palavra de Deus que estão em oposição com a misericórdia e a bondade do Deus da palavra. Por isso, é tão importante ter atenção crítica diante das mensagens e leituras individualistas e consumistas da Bíblia. Compreensões que levam a pensar só em si mesmo e no aumento do patrimônio estão distantes do que foi ensinado por Jesus. Não foi isso que ele ensinou. A forte relação com a palavra de Deus e o sucesso, seja ele patrimonial, afetivo ou de saúde, pode chegar ao ponto de não se permitir a correta compreensão da cruz e do Cristo crucificado por amor. Não se trata de usar a palavra de Deus para justificar equivocamente o sofrimento, mas de não perceber que ela nos estimula a acolher a própria cruz e ajudar os irmãos e irmãs a carregarem as suas, como o sirineu, que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Quem retira a cruz da pregação da palavra, acaba por tirar aquele que, por amor até o extremo, acolheu a morte e morte de cruz. A própria palavra de Deus nos adverte a respeito de quem a instrumentaliza para o enriquecimento próprio. Fingindo piedade, os escribas exploravam as viúvas, diz Jesus no Evangelho de Lucas. Há pessoas como Ananias e Safira que enganam a comunidade. Encontramos isso lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Seu Deus parece ser outro que não o misericordioso Pai de Jesus Cristo. Por compreenderem o Deus da palavra e a palavra de Deus, predominante como fonte de benefícios pessoais, não geram misericórdia nem contribuem para a justa indignação diante da miséria e da violência. Tornam-se, na verdade, promotores da indiferença, ainda que prometam libertação e sucesso. Sob a forma de uma palavra de vida, geram, na verdade, uma palavra de ilusão e morte. Esquecem-se de que o Evangelho de Jesus Cristo é graça de Deus e que a salvação foi distribuída de graça para todos. Deixam a forte impressão de que estão tentando pregar outro Evangelho diferente do Evangelho trazido por Jesus. Recorre-se à palavra de Deus para fundamentar e alimentar uma mentalidade individualista e consumista, não havendo lugar para a solidariedade e para a compaixão, pois para essa compreensão o pobre é um fracassado, alguém que não recebeu a bênção divina. É quase como que um condenado. Quando, pois, se pensa que Deus deve exclusivamente suprir as necessidades materiais das pessoas, acionando mediante a contrapartida financeira do fiel e a sua oração exigente, esquece-se que a própria palavra de Deus ensinou. O reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve assim a Cristo, agrada a Deus e é estimado pelos homens, ensina São Paulo na carta aos Romanos. Hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos com essa temática. Obrigado pela sua participação
e até o nosso próximo encontro. Conto com você.